Logo após chegar à estação leste de Budapeste, descarreguei meu Volkswagen e parti para contatar a Apilum. Acabei me perdendo ao dirigir por Budapeste, mas finalmente encontrei o oficial de descarga Lloyd, que havia sido enviado para me encontrar. Minha companhia planejava acampar em Taxony, uma pequena cidade ao sul da cidade. Eu estava convencido de que a descarga havia ocorrido sem problemas. Dei minhas ordens e então dirigi meu Packard, que havia se tornado meu veículo de comando, juntamente com o Volkswagen Kubelwagen, em direção a Taxony, acompanhado por um grupo avançado. No caminho, conheci os militares húngaros da HMB, que me detiveram devido a uma alerta de ataque aéreo. Quando tentei me mover, eles até apontaram seus rifles para mim, mas os convenci da maneira mais amável possível de que um oficial alemão não se deixava intimidar por tais travessuras, e depois me deixaram passar. Naquele momento, na Hungria, praticamente não havia presença militar alemã. Apenas algumas divisões haviam sido enviadas para o fronte de Budapeste. A cidade ainda estava atrás das linhas. Notei que ao longo das ruas havia canhões anti-tanque e metralhadoras apontando na direção onde se presumia que estava o inimigo, e também havia barricadas em Taxon nas estradas. Isso me deixou confuso, mas no dia seguinte entendemos o que estava acontecendo. Relatei-me ao prefeito local, que estava em conferência com oficiais húngaros, e não posso dizer que recebi uma recepção calorosa. Ter tropas estrangeiras alojadas em sua cidade nunca é uma boa notícia. No entanto, a população local nos recebeu com grande cordialidade e nos tratou bem. Os veteranos austro-húngaros da Grande Guerra ostentavam com orgulho suas condecorações alemãs e falavam da antiga camaradagem de armas que estávamos renovando. Voltei para a estação de trem, onde a descarga da companhia havia sido realizada em tempo recorde. Os tanques agora estavam camuflados em um beco e deveriam partir às 13h. 2/3 dos homens estavam ausentes, pois haviam sido convidados para almoçar pelos entusiastas habitantes de Budapeste, mas nenhum deles voltou tarde. Fomos abordados por homens e mulheres húngaros que queriam saber o máximo possível sobre nós. Aqui também tomei conhecimento da possibilidade de que um problema estivesse se aproximando. Pela primeira vez, ouvi o nome de Szélasy, líder do partido húngaro de extrema-direita, Flecha Cruzada. Queríamos demonstrar disciplina alemã, como se estivéssemos em um desfile. Ordenamos que os homens se formassem diante dos tanques, subissem a bordo com um sinal de mão e depois nos retirássemos em perfeita ordem através de Budapeste em direção a Taxon. No caminho, os cidadãos atiravam maçãs, cigarros e chocolates nas torres de nossos tanques, e gritos de encorajamento vinham de todos os cantos, vindos de rostos radiantes. Nossos quartéis em Taxon eram bons, e no dia seguinte, o posto de comando estava na próxima cidade. Na noite anterior, informei ao oficial no comando que todos os homens estavam presentes e a companhia estava operacional. Meus homens ficaram até tarde na noite com os moradores locais nos bares. Às 2h da manhã do dia 15 de outubro, um mensageiro trouxe instruções para que eu me reportasse ao posto de comando da Apilum. Aqui, recebi ordens para transferir a companhia e todos os elementos para Budakeszi. Suspeitava-se que o governo húngaro e também o exército húngaro pudessem estar prestes a lançar um avanço. As poucas tropas alemãs disponíveis deveriam ser direcionadas para a margem esquerda do Danúbio para manter um controle estrito sobre a situação. Buda, um subúrbio menor no Danúbio, havia sido escolhido para essa finalidade. Fomos avisados de que deveríamos estar preparados para possíveis contramedidas por parte do exército húngaro, mas na realidade, nada aconteceu. Durante a tarde, a situação ficou mais clara. O almirante George, o regente húngaro, enviou uma solicitação de armistício imediato aos soviéticos. A rádio húngara transmitiu um discurso de George em que ele tornou sua decisão pública. A atitude das tropas húngaras em relação a nós se deteriorou rapidamente e até se tornou hostil. Tornou-se inaceitável aparecer na cidade, pois barricadas haviam sido erguidas por toda parte. Por outro lado, a população parecia estar bastante abatida. Muitas vezes éramos detidos e nos diziam que não deveríamos permitir que essa afronta fosse perpetrada. Parecia que o orgulho do povo havia sido profundamente ferido. A Talon entrou em estado de prontidão para combate. Enquanto isso, as medidas previamente preparadas e a ação da oposição de extrema-direita húngara entraram em jogo.
A Flecha Cruzada, que viu a proclamação no rádio como o sinal para sua tão esperada tomada de poder, ocupou as estações de rádio e transmitiu uma contra-ordem. Como resultado, organizações da Flecha Cruzada e inúmeras unidades, Hombet e Joseph Darmody, se uniram ao lado alemão. Na cidade, houve tiros em vários lugares. Os King Tigers ocuparam todas as pontes do Danúbio e não permitiram a passagem de nenhum tráfego entre Buda e Peste. Minha companhia agora estava estacionada como uma unidade de alerta em um parque na borda da cidade. Todas as unidades húngaras que não se declararam a favor do lado alemão foram desarmadas, e pequenos esquadrões acompanharam os tigres com esse propósito. Quase em todos os lugares, eles não encontraram resistência. Pessoalmente, fui com 2 tigres para a Academia Militar Húngara e exigi que todos os oficiais e homens lá entregassem suas armas. Enquanto estava no escritório do oficial comandante da academia, um coronel de cabelos brancos e idoso me ofereceu e pediu, com um gesto de saudação, que eu lhe entregasse a espada. Eu também fiz o mesmo com um gesto de saudação. Eu tinha lido sobre uma cena semelhante em algum livro e achei muito impressionante. A 2ª Divisão Blindada Húngara abandonou suas posições em um setor especialmente importante do fronte e se retirou para o rio Tisa. A retirada foi realizada sem levar em conta as tropas que ainda mantinham a linha nos setores adjacentes do fronte. Portanto, em 19 de outubro, foi decidido lançar um ataque a partir da cabeça de ponte em Tisa, em Szolnok, com o objetivo de quebrar o frente inimigo na margem leste do Tisa e avançar para o leste. A Panzer Tanlong 500, I-3 foi designada para a 24ª Divisão Panzer, e na noite de 17 de outubro, recebemos a ordem de nos deslocarmos para Szolnok, no Tisa, para economizar combustível. Os tanques foram enviados por trem e as unidades com rodas por estrada. A primeira companhia estava presente e correta, mas tinha apenas 10 tanques. Nossas ordens eram avançar ao amanhecer, após uma breve preparação de artilharia, romper as posições inimigas e depois avançar em direção à cidade de Mesotur, a sudeste, e capturá-la. Imediatamente depois deveríamos avançar para o nordeste. A ordem era avançar através de Tokeba e tomar a posição elevada em Kisutzales. Não sabíamos muito sobre as posições inimigas, nem mesmo que uma divisão romena estaria à nossa frente. Recebi a ordem de atacar quando escurecesse. Agora o trabalho começava. Tínhamos que encontrar mapas e uni-los. Foram realizadas conferências com os comandantes dos Panzer. Em meio a tudo isso, tive que lidar com o oficial de comando no posto de comando da AP de Lulu. Eu não sabia se estava indo ou vindo. Quando cheguei com a companhia à posição de preparação na pequena cabeça de ponte do Tisa, ao sudeste de Szolnok, tive a sensação de que estávamos apenas meio preparados e que nada sairia como planejado. No entanto, tudo correu perfeitamente. Eu podia confiar em minha equipe. O ataque estava programado para as 5 da manhã, liderado por uma companhia. As horas anteriores a um ataque sempre eram angustiantes. Ainda estava escuro. Reuni a tripulação e revisei com eles a operação iminente. Cada homem tinha que saber o que se esperava de nós. A cozinha de campo trouxe café quente. Os motores dos Panzers foram aquecidos. O rádio foi ligado e as conexões foram verificadas. Chegou a hora e o oficial de comando deu a ordem para partir, usando a palavra-chave do dia para ordens e expressões de uso comum. Tínhamos palavras-chave que mudavam diariamente por motivos de segurança. Mal tinha transmitido a ordem à minha companhia, quando os motores dos Tigers rugiram e uma companhia cruzou a linha de frente alemã, seguida alguns minutos depois por minha companhia. O ataque que se seguiu foi uma exceção importante, pois os ataques raramente saíam como o esperado. Pouco tempo depois de cruzarmos a linha de frente principal alemã, os primeiros romenos se aproximaram de nós. Conseguimos atravessar um açude perpendicular à nossa direção de avanço, que era nossa maior preocupação no mapa. Chegamos rapidamente à próxima cidade, enquanto os romenos tentavam fugir em vão. Empurramo-los para trás, já que não tínhamos tempo para nos preocupar em fazer prisioneiros. Havia uma barreira de canhões antitanque que derrubamos e com isso descobrimos que tínhamos atravessado todas as defesas em toda a sua profundidade. Contornamos 2 campos de minas em nosso caminho de avanço
e continuamos avançando cada vez mais profundamente no território inimigo. As unidades de retaguarda inimigas ficaram surpreendidas com nossa chegada. Colunas inteiras de tráfego foram varridas das estradas. Nada poderia deter nosso avanço. Tínhamos aparecido nesta área de forma totalmente inesperada, como fantasmas. No início, minha companhia 3 teve pouco a fazer. Mantínhamos uma distância adequada atrás da companhia 1, que estava na frente, e coincidíamos com sua velocidade. Por volta das 10 da manhã, após termos avançado 20 quilômetros e cruzado uma linha de ferrovia, notamos a fumaça escura de um trem se aproximando de nós à distância. Eles não devem ter sido alertados sobre nós. O trem estava se aproximando rapidamente. 2 dos meus Tigers se desviaram para cada lado do aterro ferroviário e assumiram posições de tiro. Um projétil atingiu diretamente a locomotiva e a incendiou. O trem parou e testemunhamos a incrível cena de centenas de soldados romenos saindo dos vagões de gado e correndo em direção à cobertura de uma pequena floresta. Cavalos corriam sem rumo, alguns em galope. Nos deparamos com o comboio de uma divisão romena. Disparamos contra seus carros carregados de veículos e equipamentos, fazendo-os pegar fogo. Mas não tivemos tempo para ficar, já que nossas ordens eram apoiar a Companhia 1, que havia avançado ainda mais. No final da tarde, chegamos à cidade de Mesotur, o primeiro objetivo intermediário de nosso grupo de batalha. Isso encerrou nosso avanço por um tempo, pois precisávamos reabastecer de combustível. A Apilum formou um ouriço em um campo aberto, ou seja, formou um círculo com as armas voltadas para fora, para uma defesa de 360 graus. No centro, colocamos os veículos com rodas dos Trolls, dos quais abastecemos de combustível e munição. Sim, a cidade foi libertada por tropas da 24ª Divisão Panzer. Era uma cidade bastante grande, e combates estouraram em vários lugares durante a noite. Unidades russas, que aparentemente haviam sido descarregadas em uma área aberta além da cidade, também se uniram à luta. O comando da 24ª Divisão Panzer estava ciente de que os soviéticos haviam deslocado forças importantes da Brette para enfrentar-nos a partir desse momento. Portanto, esperávamos encontrar os russos e nos preparamos adequadamente. A noite no ouriço foi bastante desconfortável. Durante a noite, fomos atacados por aviões russos de ataque terrestre, que não conseguiram causar nenhum dano digno de menção. Durante a noite, um grupo de reconhecimento russo se aproximou do Panzer do oficial de comando, mas foi repelido com metralhadoras e granadas. Isso foi um aviso para ficarmos alerta. Por volta das 2 da manhã, recebi a ordem de liderar o avanço com minha companhia na nova direção ao amanhecer. Nosso objetivo principal era a pequena vila de Tokeba. A partir daí, continuaríamos em direção a Kisutsales, cerca de 50 quilômetros adiante. Pouco depois de partirmos, fomos atacados. Os russos haviam se aproximado tanto durante a noite. A situação era difícil, pois a estrada aqui cruzava uma barragem e ambos os lados eram pantanosos. Era impossível desdobrar toda a minha companhia, então apenas os líderes dos Panzers podiam disparar. Identificamos 6 canhões antitanque de ambos os lados da estrada e lutamos contra eles por cerca de 10 minutos até que foram aniquilados. Os russos lutaram obstinadamente, tinham a vantagem da camuflagem em posições bem escolhidas e atiravam com precisão. Enquanto isso, nós éramos como um prato servido em bandeja. Por essa razão, recebemos muitos impactos de todos os calibres, mas nenhum conseguiu penetrar a armadura frontal de um King Tiger. Transmiti um relatório de situação a Apilum e continuamos avançando para um terreno mais favorável, o que permitiu que a companhia se estendesse a ambos os lados da estrada. Depois de alguns quilômetros, chegamos à próxima barreira de canhões antitanque. Identificamos um por um, comunicamos a todos e os eliminamos, mesmo sob uma chuva de tiros. Alguns dos Panzers ficaram imobilizados por impactos nas esteiras ou no canhão, mas continuamos avançando. Era uma sensação sombria estar sentado em um Panzer, ver um lampejo de fogo à frente e depois esperar pelo impacto, pois nem sempre terminava bem. Poderíamos receber um golpe tão forte que nos deixaria tontos. Se você visse o canhão antitanque atirar, poderia contra-atacar, mas muitas vezes isso não era possível, pois não se pode olhar em todas as direções ao mesmo tempo. Você tinha que esperar por uma segunda chance, na esperança de ver o lampejo de fogo. Enquanto isso, você tinha que ficar atento aos outros Panzers.
prontos para ajudar se necessário. A superioridade sobre o inimigo estava em reconhecer e responder rapidamente a uma situação. Isso era prioridade para todos os comandantes de Panzer. Além disso, eu tinha que supervisionar a atividade de toda a companhia e dar ordens taticamente corretas no momento certo. Em meu Panzer de comando, havia um transmissor de rádio e 2 receptores. Durante um ataque, as mensagens eram recebidas incessantemente. Este Panzer havia identificado a posição de um canhão antitanque e o neutralizou. Outro estava fora de combate, e um terceiro teve que parar em um obstáculo natural. O próximo estava imobilizado após um impacto e teve que mudar a frequência do rádio. O oficial de comando acabara de enviar alguma nova ordem ou algo do tipo. Se eu tivesse a oportunidade, teria jogado os fones de ouvido em um canto, porque além de ouvir o que estava acontecendo, principalmente continuavam a impor desafios. O oficial comandante da divisão chegou, e seus elogios nos animaram. Discutimos como deveríamos prosseguir com o avanço e tomamos um pouco de conhaque para acalmar os nervos. Por volta do meio-dia, começamos a nos mover novamente, com a Companhia 3 liderando. Nosso próximo objetivo era a cidade de Quisub-Salas. Era importante capitalizar rapidamente o nosso sucesso e não permitir que o inimigo tivesse tempo para estabelecer defesas eficazes. Aparentemente, os King Tigers tinham tido um efeito desmoralizador substancial, e o inimigo sabia disso. Estava enfraquecido então na tarde seguinte. Avançamos a uma boa velocidade, em uma formação de lança, como nos ensinaram na escola de Panzers. Após 15 quilômetros, saímos da autoestrada e nos aproximamos literalmente da cidade. Por volta das 5 da tarde, chegamos à estrada Quisub-Salas de Bresen, a 2 quilômetros a leste de Quisub-Salas, e bloqueamos todo o tráfego que se movia por ela. Dali era fácil observar a estrada Quisub-Salas de Bresen. Vimos um fluxo contínuo de tanques soviéticos, caminhões e, acima de tudo, canhões antitanque entrando na cidade. Em pouco tempo, contamos 50 canhões. Contra essa superioridade de material, seria impossível tomar a cidade de uma vez ou mantê-la. Formamos uma formação defensiva em ouriço, e os suprimentos chegaram durante a noite sem muita interferência. O reconhecimento informou sobre reforços inimigos de blindados chegando pelo Nordeste. Na manhã de 21 de outubro de 1944, o grupo de combate recebeu ordens para se retirar para Turca B. Enquanto isso, os russos haviam recapturado Mesotur. Eles dirigiram-se para lá como uma companhia e imediatamente se envolveram em combates de rua intensos. Enquanto isso, eu estava ocupado recuperando os Panzers em Turquia para evitar que caíssem nas mãos inimigas. Nossa unidade de transporte estava aqui no dia anterior, seguindo nosso avanço, e foi atacada pelos russos, sofrendo baixas. A Companhia 3 teve sua primeira baixa na Hungria, além de perder meu trator de 1 tonelada e um caminhão. Era uma perda significativa. Agora eu estava tentando salvar o que podia desses veículos. Mais tarde, fui convocado pelo oficial comandante, que ainda estava em ação com uma companhia em Mesatore. No curto período em que os russos conseguiram ocupar a cidade, eles conseguiram instalar um canhão antitanque de 76,2 milímetros no campanário de uma igreja. Aqui, pela primeira vez com a Bedlaum, chegamos a Tarox em micro-ônibus e descobrimos que o grupo de combate havia avançado com sucesso, apesar da forte resistência inimiga. O clima permaneceu frio e nebuloso, o que limitava a visibilidade. Nossos Panzers danificados foram atendidos pelas equipes de reparo e nos reagrupamos com o restante da Bedlaum. A situação estava tensa enquanto avaliávamos nossas perdas e nos preparávamos para um novo confronto com o inimigo. O oficial comandante nos informou sobre o plano atualizado que envolvia continuar. Agora tínhamos chegado a uma posição de infantaria russa em um campo, defendida por tropas de combate próximas. Os tanques saltariam para dentro dos nossos Panzer com cargas explosivas e outros dispositivos curiosos. Isso era muito desagradável, já que havia pouco que pudéssemos fazer para repeli-los, exceto acelerar. Os numerosos obstáculos naturais também causavam problemas. Obstruções como trincheiras largas, sebes, bosques, etc., eram ideais para as tropas defensoras, mas tendiam a impor longos atrasos ao atacante. Ao longe,
Reconhecemos que Turquês queria passar à esquerda e então atacar a partir da extremidade mais distante. Não era tão fácil, já que os russos haviam criado uma posição defensiva realmente magistral, com posições de canhões antitanque por todos os lados, ao redor das bordas da cidade. Aqui tínhamos um desafio difícil. Cada vez mais Panzer da minha companhia eram colocados fora de combate. Meu próprio Panzer recebeu um impacto justo abaixo do canhão de um canhão russo que não consegui identificar a tempo. A armadura frontal resistiu ao impacto, mas eu já não podia disparar com este Panzer danificado. Só restavam mais 2 completamente aptos para o combate. Nós cobrimos os últimos quilômetros até a extremidade nordeste da cidade e descobrimos que poderíamos entrar, já que os russos haviam recuado com seus canhões nesse ínterim. Aqui fizemos uma pausa por algumas horas. Nosso avanço durou 5 horas e a companhia colocou fora de combate 36 canhões inimigos. Tivemos que lutar muito por cada quilômetro. Os russos nos enfrentaram de maneira mais feroz do que eu já havia experimentado antes. Alguns homens da minha companhia ficaram feridos, mas não houve mortes nem Panzer desativados durante essas poucas horas. Alguns dos Panzer danificados voltaram a funcionar graças ao nosso grupo de reparos e se juntaram a mim. Então eu tinha 6 veículos na companhia. Parabenizei Fellweb Grossman, cuja equipe de reparos sempre esteve à altura dos líderes do ataque e fez maravilhas. Permaneci no meu próprio Panzer, embora o canhão ainda estivesse fora de combate. O oficial no comando da divisão chegou e seus elogios nos alegraram. Discutimos como deveríamos continuar com o avanço e bebemos um conhaque para acalmar os nervos. Por volta do meio-dia, partimos novamente, com a Companhia 3 liderando. Nosso próximo objetivo era a cidade. Agora era importante capitalizar rapidamente nosso sucesso e não dar tempo ao inimigo para estabelecer defesas eficazes. Aparentemente, os King Tigers haviam tido um efeito desmoralizador substancial, e eles sabiam disso. Foram enfraquecidos um pouco. Então, à tarde, avançamos a boa velocidade em uma formação de lança, conforme ensinado na escola de Panzer. Após 15 quilômetros, nos desviamos da autoestrada e nos aproximamos literalmente da cidade. Por volta das 5 da tarde, chegamos à estrada Kisub-Salas de Bresen, a 2 quilômetros a leste de Kisub-Salas, e paramos todo o tráfego que passava por ali. De lá, foi fácil observar a autoestrada Kisub-Salas de Bresen. Vimos um fluxo contínuo de tanques soviéticos, caminhões e, sobretudo, canhões antitanque entrando na cidade. Em pouco tempo, contamos 50 canhões. Contra essa superioridade de material, seria impossível tomar a cidade de uma vez, ou mantê-la. Formamos uma formação defensiva em ouriço e os suprimentos chegaram durante a noite sem muita interferência. A reconhecimento informou sobre reforços de blindados inimigos vindos do nordeste. Na manhã de 21 de outubro de 1944, o grupo de batalha recebeu ordens para recuar até Turcabe. Enquanto isso, os russos haviam retomado Mesotur. Eles se dirigiram até lá com uma companhia e se envolveram imediatamente em combates intensos nas ruas. Ao mesmo tempo, eu estava ocupado recuperando os Panzer em Turkive para evitar que caíssem em mãos inimigas. O avanço na escuridão em direção a Taroxen-Miklos foi enfatizado. Os detalhes das forças inimigas ainda não estavam claros e os Panzers operacionais seriam necessários para essa operação. A formação foi reorganizada, com a infantaria montada em motocicletas da 24ª Divisão Panzer liderando o caminho, seguida pelos Tigers posicionados no primeiro terço da coluna. Esperávamos que os russos fossem menos ativos durante as horas noturnas. Nas primeiras horas de 22 de outubro, estávamos aproximadamente a 15 quilômetros de Taroxen-Miklos, quando uma ordem repentina de parar nos foi dada. Avançamos com precaução por mais 5 quilômetros, sem encontrar oposição. Mas nosso próprio reconhecimento havia informado sobre forças inimigas fortes no flanco esquerdo, dissipando nossas esperanças de chegar a Taroxen-Miklos sem lutar. A Tailun lançou seu ataque, com os 5 Panzers da minha companhia liderando o caminho, e outra companhia fornecendo apoio. O terreno nebuloso e frio dificultava a visibilidade, reduzindo-a a cerca de 100 metros. Depois de alguns quilômetros, encontramos os primeiros russos,
alguns dos quais rapidamente buscaram refúgio na neblina, deixando suas armas e equipamentos para trás. Continuamos em formação de fila indiana, com cerca de 50 metros entre cada Panzer. De repente, através da neblina, avistei um canhão em uma posição fortificada inimiga. Ao mesmo tempo, meu Panzer recebeu um impacto na torre, o que nos desorientou. O canhão inimigo ainda não conseguia disparar, pois havia sido danificado no confronto anterior em Turcave. Pouco depois, fomos atingidos novamente, desta vez no lado direito das esteiras, seguido de outro impacto no lado esquerdo. Ficamos imobilizados e desprotegidos, aguardando um possível impacto penetrante. Felizmente, um Panzervizinho reconheceu nossa situação difícil e destruiu o canhão soviético, que mais tarde descobrimos ser um obus de 105 milímetros. Embora nossa blindagem frontal estivesse rasgada com um buraco significativo, o projétil não conseguiu penetrar. Outros Panzers de nossa companhia também sofreram fogo intenso, resultando em vários veículos danificados. Apesar da resistência, conseguimos romper as linhas inimigas. No entanto, o terreno que havíamos conquistado não pôde ser ocupado imediatamente. Dado que meu Panzer já não era operacional, ele teve que ser rebocado por outros 2. À tarde, nos reagrupamos com o resto da Apilum em Taroxen Miklos, onde nos juntamos aos outros elementos e avaliamos a situação geral. Minha terceira seção, que havia sido perdida durante o transporte por trem antes do início do ataque, reapareceu e se juntou a outro grupo de ataque que se dirigia a Kenderice. Foi um golpe duro para mim que o Tenente Wagner, o comandante da seção, tenha ficado gravemente ferido e tenha que amputar o braço esquerdo. Em 23 de outubro, o avanço que havia perdido seu propósito devido às mudanças na situação geral foi interrompido. O avanço de 3 dias em que estávamos unidos à 24ª Divisão Panzer não alterou o resultado da batalha por Debrecen, que caiu nas mãos russas em 21 de outubro. Embora provavelmente tenha retardado o avanço russo em direção à retaguarda do grupo de exércitos Bola, estávamos desesperadamente recuando do leste da Hungria em direção a Altista. Meus Panzers não operacionais foram rebocados de volta à oficina que trabalhava a todo vapor em Hasibani. Naturalmente, cada companhia tinha interesse em ter o maior número possível de Panzers operacionais. Existia uma competição saudável entre as companhias, especialmente entre a Companhia 1 e a Companhia 3, em relação a quem das duas poderia eliminar a maior quantidade de tanques inimigos. Os Panzers ainda operacionais foram divididos nos próximos dias em vários pequenos grupos de combate, localizados em ambos os lados do rio Tisa. Mantivemos uma ponte em Solnok. Os russos eram muito ágeis e frequentemente desapareciam ao verem nossos Tigers reais. Enquanto isso, a temporada de chuvas havia começado e estava chovendo incessantemente. Pode-se pensar que um Panzer é hermético à água, mas é exatamente o contrário. A água sempre encontrava uma maneira, porque o espaço dentro do Panzer era muito restrito. Se chovesse o dia todo, era muito desconfortável dentro, com goteiras constantes caindo sobre a cabeça ou o pescoço, o que poderia enlouquecer alguém. A situação nos acessos externos a Budapeste havia piorado dramaticamente em 1º de novembro de 1944, quando forças russas poderosas avançaram além de Komet, em direção a Budapeste, cercando temporariamente a 24ª Divisão Panzer, em ambos os lados de Komet, e dividindo-a em 3 grupos, sobrecarregando o posto de comando divisional. Nossa unidade se moveu com um regimento de granadeiros Panzer para liberar as partes cercadas da 24ª Divisão Panzer. Desta vez, a Companhia 2 estava na vanguarda, seguida pela minha Companhia 3, e em seguida pelo Quartel-General e a Companhia 1. Logo nos deparamos com tropas russas, seguindo suas forças em direção a Budapeste e cruzando nosso caminho em ângulo reto. Eles foram pegos de surpresa, já que até então seu avanço em direção a Budapeste não havia encontrado resistência. Após lidar com o problema, continuamos nosso avanço pela estrada em direção a Kieskamat. De repente, a Companhia 2, que estava na vanguarda, foi detida por fortes unidades antitanque. Da minha posição na retaguarda, não pude intervir diretamente. O Tenente Hogan, no comando do veículo líder, foi envolto em chamas de ambos os lados da estrada. O terreno era difícil, com vinhedos e pomares intercalados com campos arados. Além disso,
Já estava anoitecendo e a luz diminuía, dificultando cada vez mais a observação. Só podíamos localizar as posições inimigas pelo brilho de seus canhões, e com essa única referência, tínhamos que enfrentar o inimigo no crepúsculo. Não podíamos atacar frontalmente a posição russa. A ponta de lança estava parada, e o tenente From me deu instruções por rádio para virar à direita e atacar o flanco. Dei a ordem correspondente aos meus panzers. Não gostava nada dessa situação, e, agora, durante uma breve pausa para observar, vi que o terreno estava pantanoso e meu panzer havia começado a afundar. Não conseguia recuperar um terreno firme, e 2 dos meus outros panzers já estavam atolados. Era uma situação desagradável diante do inimigo. Obviamente, os russos haviam selecionado sua posição aqui com antecedência, sabendo que, devido ao terreno difícil, só poderiam ser atacados frontalmente pelos panzers, mas não pelos flancos. A perspectiva para meus 2 panzers atolados era extremamente desfavorável, já que tentar recuperá-los sob fogo é muito perigoso. Finalmente, 2 horas após o anoitecer, conseguimos libertá-los a ambos. Isso pode ser fácil de descrever no papel, mas quantos contratempos enfrentamos na recuperação desses colossos pesados? Quantas vezes tivemos que engatar os cabos novamente? Quantas vezes eles se soltaram? Quantas vezes um panzer quase resgatado deslizou de volta para o pântano? Realmente foi um trabalho árduo. Agora tinha todos os meus panzers em uma superfície firme da estrada. Enquanto isso, as tropas de assalto do regimento de granadeiros Panzer haviam eliminado os últimos bolsões de resistência. A maioria dos russos havia se retirado previamente. Após isso, restabelecemos o contato com as tropas cercadas e as retiramos para deixá-las atrás de nossas linhas. Tínhamos completado nossa missão e aliviado a divisão, mas os soviéticos continuavam avançando em direção a Budapeste sem oposição. Tínhamos que interrompê-los com ataques em seus flancos. Tive apenas um momento de paz quando, de repente, chegou meu ajudante com meu motorista e o Feldwebel Grossmann do escritório de ordens. Este último era a personificação da diligência e havia descoberto onde eu estava lendo o relatório diário de batalha da Apilum. Muitas vezes acontecia de ele aparecer em lugares totalmente impossíveis à meia-noite. Ditamos meu próprio relatório de batalha e qualquer outro trabalho administrativo pendente da companhia. A guerra de papelada e os numerosos prazos para enviar relatórios eram realmente exaustivos, mas absolutamente necessários. Grossmann foi substituído durante a noite pelo Feldwebel Miller, que trazia o correio da companhia e geralmente qualquer benefício especial que tivesse conseguido, como chocolate, artigos de tabaco, vinho, ou pelo menos algo que as outras companhias não tivessem, e que trouxesse um prazer especial para os homens no campo. Aqui também havia uma certa rivalidade entre as companhias. O terceiro a aparecer era o líder do meu grupo de reparos, Oberfeld Weber Grossmann. Provavelmente era o mais importante entre os sargentos trabalhadores da companhia. Ele sempre estava presente com sua equipe de reparos, ignorando qualquer perigo e realizando pequenos milagres. Naquela noite em particular, ele também apareceu de repente para inspecionar os panzers em busca de danos. Era um homem engenhoso e podia fazer os reparos mais complicados na hora, caso o panzer não pudesse ser levado à oficina imediatamente. Todo o mérito da companhia por ter tantos panzers operacionais sempre era dele. Muitas vezes, ele tinha que trabalhar sob fogo e em situações extremamente difíceis. O resto da noite transcorreu em calma. Há muito o que poderia contar sobre os sucessos e as perdas que tivemos nesses dias. Nas últimas semanas, não tivemos um único dia de descanso e não tivemos tempo para o trabalho técnico. Os panzers haviam percorrido entre 400 e 500 quilômetros e precisavam de manutenção urgente. Até agora, quase todos os panzers haviam funcionado bem. Mas finalmente chegou o momento em que quase todos pararam de funcionar devido a uma grande quantidade. As unidades de recuperação disponíveis simplesmente não eram suficientes, e os panzers que ainda podiam se mover precisavam ser usados para rebocar o que era mais importante. Naquele momento era crucial restabelecer a capacidade operacional geral. Nos dias seguintes, os soviéticos conseguiram avançar quase até as periferias de Budapeste. Eles alcançaram os subúrbios externos e depois pararam. Em 5 de novembro,
A Adaptalum foi mencionada no boletim do batalhão na área da Hungria Ocidental. A Tigre Tailon 503, sob o comando do tenente Fromm, teve um desempenho notável. Agora nos encontrávamos em Godolo, a uma boa distância da linha de frente. Tínhamos alojamentos confortáveis na casa de um antigo capitão de um barco a vapor do Danúbio. Finalmente, pude me lavar adequadamente, trocar minha roupa íntima, escrever para casa em paz e comer de forma mais confortável. Isso me fez bem. Em 15 de novembro de 1944, assumi o comando do grupo de batalha da Telum. Havia 12 Tigers operacionais de todas as companhias, e também fui designado para a unidade antiaérea da Apilum, com canhões quadruplos montados em chassis de Panzer, para manter o contato com a Apilum a longas distâncias no campo de batalha. Recebemos Panzerbus da Central, que tinha um rádio de onda média. Nosso próprio suprimento de veículos de combustível e munições nos dava certa independência. Além de uma cozinha de campanha, tínhamos uma unidade de recuperação e reparo sob o comando do mestre Bath. Portanto, éramos completamente autônomos para as operações iminentes. A cada 2 horas, eu tinha contato por rádio com a Apilum e o Lunk. Todas as noites fazia meu relatório de sucessos e solicitava combustível e munições, que seriam entregues durante a noite. Meu grupo de batalha lá estava agora designado para o 1º Regimento de Panzers. O oficial comandante do regimento era o Major Down. Até 18 de novembro, meu grupo de batalha teve inicialmente que cobrir um amplo setor que, devido às circunstâncias desfavoráveis do terreno, era difícil de monitorar. Garantimos a retirada de elementos de uma divisão de Panzers para uma nova linha defensiva em Jongs. Tivemos que intervir repetidamente como uma brigada de incêndio sempre que tanques inimigos apareciam na área. Uma nova ordem levou meu grupo de batalha a John Pata, uma vila nas montanhas de Matra. No caminho, fui abordado por um oficial agitado do Estado-Maior da 1ª Divisão de Infantaria, que me informou que a 2 quilômetros de distância, um tanque russo havia conseguido penetrar na posição de infantaria e que nossa própria infantaria não havia conseguido lidar com ele. Enviei um Tiger à frente e o segui em meu veículo para estabelecer contato. Me aproximei do comandante da companhia de infantaria a cerca de 20 metros do T-30. Lamentei não ter um Panzerfaust comigo, mas a infantaria já havia tido o suficiente daqueles combates próximos, tendo perdido homens nas primeiras tentativas de destruir o tanque. Instruí pessoalmente meu comandante do Tiger, e quando os russos perceberam que ele se aproximava, já estavam em chamas. A infantaria estava eufórica, mas para nós era apenas rotina. Enquanto nos preparávamos para partir, fomos surpreendidos por aviões de ataque ao solo. Suas bombas caíram entre meus Panzers, que estavam se preparando para partir. Alguns dos homens nos veículos do pelotão antiaéreo ficaram gravemente feridos. Quantas vezes surgiu a oportunidade de passar desta vida para a próxima? Chegamos às proximidades de Jongs. As tropas alemãs em retirada haviam destruído a ponte da estrada sobre um desfiladeiro profundo, e ao ver que não havia como contorná-la, entramos no cemitério e abrimos fogo contra as casas do outro lado. Logo, o fogo inimigo vivo da infantaria diminuiu. Os Panzer IV do 1º Regimento de Panzers chegaram, gradualmente, juntamente com o oficial comandante do regimento, o Major Down. A situação seguinte se desenvolveu da seguinte forma. Os elementos blindados da 1ª Divisão de Panzers, incluindo meu próprio grupo de batalha, ficaram sob o comando do comandante do regimento da divisão de infantaria que havia saído de Jongs. Todos os nossos elementos deveriam se unir imediatamente a esta divisão, mas a rota direta através da vila estava bloqueada. Portanto, tivemos que contorná-la pelo campo, o que seria muito difícil no terreno montanhoso. Cruzamos os vinhedos, e os Tigers avançaram lentamente nas encostas íngremes, afundando na terra fofa durante a subida e ao descer pelo outro lado. Tivemos que atravessar um riacho, o que nos causou dificuldades, especialmente nos últimos 50 metros, para chegar à estrada pavimentada, onde deveríamos assegurar a borda da cidade de John Josh. Tivemos que superar uma ladeira íngreme. O primeiro Tiger subiu com dificuldade, mas revirou a terra de tal maneira que teve que ajudar a puxar os Panzers seguintes, um por um.
Isso não ficou mais fácil porque os russos haviam instalado um canhão antitanque em uma torre de água na borda da cidade, de onde seus artilheiros podiam observar tudo o que acontecia de muito perto e, naturalmente, manter um fogo constante dali. Derrubamos aquele canhão, e a força de Panzers do 1º Regimento de Panzers não conseguiu avançar pela rota. Os poucos Panzers que o regimento ainda tinha estavam todos imobilizados nas encostas dos vinhedos. Apenas o Panzer do Major Down conseguiu passar, sendo rebocado por um Tiger sobre o terreno difícil. Alguns dos meus Tigers haviam ficado para trás, atolados na lama. Naquela manhã ou mais tarde, e meu orgulhoso grupo de combate. Agora estávamos reduzidos a 5 Tigers. Eu tinha 3 aqui, enquanto Fellweber tinha outros 2 a alguns quilômetros de distância em outra estrada principal. Quando a escuridão caiu, fui convocado para o quartel-general do Major Down e fui até lá na motocicleta com esteiras. O major ordenou que a divisão de infantaria retomasse a cidade com nossa ajuda. Não era uma proposta atraente, mas compreensível porque eles queriam que isso fosse feito. Quando ouvi os detalhes, fiquei um pouco surpreso. Foi ordenado que atacássemos à noite em 2 grupos por 2 vias de acesso diferentes. O grupo à direita, sob o meu comando, consistia nos meus 3 Tigers, além de 7 transportes blindados, de pessoal armados com metralhadoras pesadas triplas e cerca de 100 soldados de infantaria. Meu grupo estaria no centro do ataque. O grupo de ataque à esquerda, com os 2 Tigers de Fellweber, era igualmente forte, e tínhamos contato por rádio com essa força liderada pelo Major Down. Deveríamos partir às 2 da manhã, abrir caminho pela cidade e nos unir a elementos da divisão de infantaria do outro lado. Esta era uma operação que envolvia casas e uma confusão de ruas em uma cidade não insignificante, ocupada pelos russos por 24 horas, e sem dúvida, eles esperavam um ataque. Quanta insanidade! Além das perspectivas de um desastre, eu tinha sérias dúvidas sobre a situação de combustível e munições. De alguma forma, eu teria que resolver isso. Informei meus comandantes de Panzer, Unteroffizier Fitzer Gardner da minha companhia e Feldwebel Jacob da companhia 2. Esses panzeristas experientes sabiam muito bem o que significava um ataque noturno em uma cidade como aquela. Sim, todos nós sabíamos o que nos esperava. Toda a operação me parecia totalmente absurda. Eu não podia permitir que minha equipe e meus Panzers fossem usados de maneira imprudente, mesmo que isso tivesse sido ordenado. Às 10 da noite, fui convocado para uma conferência operacional no quartel-general da divisão de infantaria. Foi assustador. O comandante da divisão não entendia a guerra de Panzers e, infelizmente, o Major Down não era o tipo de homem que se atrevesse a falar claramente. Minhas próprias objeções à operação foram rejeitadas pelo comandante da divisão. O corpo havia ordenado o ataque e, portanto, ninguém ousaria falar contra isso. Também deveria ser considerada a vergonha da divisão por ter sido surpreendida pelos russos e abandonado a cidade. Na noite anterior, tive uma conversa com o major, que queria liderar o ataque de seu quartel-general. Então, um acordo foi feito com os motoristas dos transportes blindados de pessoal Panzer Grenadier. Se não houvesse nada que pudesse ser feito para mudar as ordens, eu queria fazer o máximo possível para executá-las com as menores perdas possíveis. Com a força disponível, podíamos prever o fracasso. Além disso, eu não concordava que minha equipe deveria ser sacrificada pelo amadorismo dos comandantes superiores. Como todas as noites, solicitei suprimentos via rádio a Apilum 503, que teria que percorrer cerca de 50 quilômetros pelas estradas cobertas de neve das montanhas de Matra para chegar até nós, já que, assim como nossos Panzers, os grandes caminhões não poderiam ir pelo campo. Em seguida, informei o quartel-general da Adapteilung 503 sobre a operação ordenada pelo corpo, com uma mensagem codificada em Morse. Ataque noturno ordenado. Viva o Führer! Isso não era uma expressão de sentimento nacional-socialista. Pelo contrário, eu queria indicar que nos havia sido atribuída uma operação suicida em que as chances de sobrevivência não eram muito grandes. A sede da Adapteilung 503 entendeu imediatamente, e o oficial no comando enviou o tenente Gerlin ao quartel-general do corpo para intervir. Apesar disso,
A decisão do comandante-geral permaneceu inalterada. Dormi nas últimas 2 horas antes do ataque em meu Panzer. À 1h30 da manhã, me preparei. E às 2 horas da manhã, saí do quartel-general. O grupo com o qual tinha contato por rádio estava completamente escuro. E para conseguirmos ver algo, tínhamos que deixar as escotilhas abertas. Unteroffizier Fitzer Gardner era o comandante do veículo da vanguarda. Atrás do meu Panzer vinham Fellweber e Jacob. Em seguida, os transportes blindados de pessoal e os 100 soldados de infantaria, marchando atrás com pouco entusiasmo, embora devessem estar junto aos Panzers. Quando chegamos às primeiras ruas, atiramos às cegas, com todos os canhões, para dar a impressão de que um grande contingente estava atacando. Varremos todas as ruas com fogo de metralhadoras. Os russos haviam recuado e, sob a luz de nossas bengalas, passamos por suas posições abandonadas. Houve um brilho à esquerda de nós. O primeiro canhão antitanque disparou muito alto, e o projétil assobiou sobre nós. Um tiro do Panzer líder e o canhão ficou em silêncio. Avançamos lentamente e chegamos à torre de água, de onde havíamos recebido fogo no meio-dia do dia anterior. As bengalas iluminavam a rua à nossa frente como uma luz pálida e breve. Quando apagavam, a escuridão se tornava ainda mais impenetrável. Apenas podia distinguir o tanque de Gardner, apenas o brilho da luz de seu escapamento. Avançávamos tateando lentamente. Recebemos um impacto pela frente. Gardner também relatou um de um canhão antitanque. Mantenham a calma. Na escuridão, estávamos em desvantagem. Se apenas a infantaria se aproximasse para limpar as casas ao nosso lado esquerdo e direito, cheias de russos. Tínhamos penetrado cerca de 1 quilômetro na cidade e estávamos sob um fogo cada vez mais intenso. Enquanto nos dirigíamos para o centro da cidade, fomos atingidos pela direita. Os russos haviam instalado canhões antitanque nas portas das casas, então estavam preparados e nos deixaram chegar tão longe deliberadamente. Atiramos vezes e vezes explosões de 8,8 centímetros nas varandas das casas, e depois disso a resistência começou a diminuir. Eu estava ficando sem bengalas, e era impossível avançar mais sem a infantaria para limpar as casas dos lados. Portanto, ordenei uma parada até que a infantaria alcançasse um pouco de armamento com uma metralhadora. Desmontei e voltei rapidamente para os transportes blindados de pessoal para pegar todas as bengalas que eles tinham antes de continuar em direção à infantaria. Finalmente, encontrei o seu comandante, o Oberleutnant. Estava indefeso e não tinha controle sobre seus homens. Então, um corajoso Unteroffizier chegou com um grupo que se ofereceu para limpar pelo menos as casas de ambos os lados dos Panzers. Ao entrar no primeiro pátio, o Unteroffizier que estava na frente foi atingido e caiu morto, ao mesmo tempo em que o soldado da infantaria desapareceu, e fiquei lá completamente sozinho. A bengala acesa pelo Panzer líder afundou lentamente, e de repente vi um canhão antitanque russo a não mais de 2 metros de distância de mim. Como poderia ter saído tudo tão errado? Agora, os granadeiros tiveram que abandonar seus veículos, armados com metralhadoras, granadas de mão e Panzerfaust. Eles abriram caminho em cada casa e, em uma luta implacável, ocuparam os edifícios dos lados dos Panzers. Avançamos enfrentando uma resistência russa crescente. Havia um cruzamento à frente que não gostávamos. Se os russos estavam tão bem preparados até aqui, o que eles poderiam ter colocado lá? Os granadeiros não conseguiam avançar, e então paramos mais uma vez. A conexão de rádio com o Major Down estava piorando, e de qualquer maneira, só recebia ordens dele. Se eles realmente quisessem continuar atacando, eles realmente deveriam vir e ver a situação por si mesmos. Saí novamente e voltei ao quartel-general em um transporte blindado de pessoal. O Major Down estava surpreso por termos avançado tanto, já que ele também duvidava da lógica da operação. Expliquei a situação e deixei claro que não fazia sentido continuar, já que os russos estavam nos esperando e não podíamos limpar toda a cidade com nosso pequeno grupo de combate, com não mais de 100 metros de comprimento. Se os russos tivessem sido enganados sobre nosso tamanho e tivessem fugido como nossa infantaria no dia anterior, então a operação poderia ter sido bem sucedida. Recebi a ordem de não continuar com o ataque, mas manter minha posição. Com isso, esperava evitar mais perdas. Conduzi de volta.
e a infantaria estava agora sob meu comando. Eles limparam as ruas próximas, mas os russos ainda ocupavam as casas. O amanhecer estava se aproximando, e eu podia ver o cruzamento a 50 metros de mim. Acenei para Dawn para se aproximar de mim, e ele jogou uma granada de mão que tinha estado escondendo. Antes que ele pudesse atirar, ele havia desaparecido novamente na casa. Agora, os granadeiros estavam sendo atingidos por fogo de metralhadoras vindo da retaguarda, e tiveram que evacuar as casas que havíamos ocupado. Os russos haviam se infiltrado atrás deles pelos quintais dos fundos. Não se podia negar que eles tinham coragem. Durante esse caos, recebi uma mensagem de rádio do Major Dawn. Avance novamente. Eles estavam completamente loucos lá atrás. Pedi que a mensagem fosse repetida antes de reconhecê-la. Continuar avançando era uma insanidade completa, já que os russos simplesmente esperavam ansiosos que nos aproximássemos do cruzamento. Recusar a ordem significaria uma corte marcial, também fora de discussão. Encontrei um meio termo e disse que os 3 Panzers acelerariam seus motores furiosamente e, em seguida, abririam fogo com todos os seus canhões, para que o barulho da batalha fosse ouvido no quartel-general de Dawn. Depois disso, informei que seria impossível atravessar a interseção. Enquanto isso, estávamos sob uma pressão crescente, recebendo coquetéis Molotov dos telhados e explosivos das janelas e portas, enquanto as tropas de assalto russas se aproximavam de nós. Gardner relatou que teve danos em uma esteira. Ai daquele que perdesse uma esteira aqui. Ficamos lá por horas. De vez em quando, eu saía para verificar os soldados de infantaria. Caso contrário, ficaria sozinho com meus Panzers. O que estávamos fazendo aqui era uma insanidade. Qual poderia ser o propósito de manter esta área da cidade? Meus pensamentos sobre o alto comando não eram animadores. Justo quando eu estava voltando para o meu Panzer, os russos atacaram. Eles se aproximaram lentamente pela esquerda e pela direita, e de repente abriram um fogo intenso sobre os pobres granadeiros, que foram forçados a desmontar e sofreram grandes perdas ao fazê-lo. As tropas de assalto russas também estavam se aproximando sorrateiramente pelas ruas laterais para nos cercar. Fiz trazer as metralhadoras triplas, e finalmente veio a ordem de recuar. Eram 2 da tarde, e tínhamos mantido essa posição por 12 horas. Cobri a retirada com meus Panzers. Até então, também havia russos naquilo que tinha sido nossa vanguarda. Retrocedemos lentamente, disparando contra tudo que se mexia. Com isso, o ataque terminou. Segundo minha memória, foi o único no qual não conseguimos cumprir nossa missão. Depois de reabastecermos munição e combustível, minha equipe descansou um pouco. Recebi novas ordens de Dawn. Anteriormente, ele me havia convidado para jantar com ele, e o conhaque fez maravilhas nos meus nervos. Então, agora, poderíamos continuar. Tínhamos uma nova e difícil missão a cumprir durante a noite. 2 Tigers reparados pelo grupo de manutenção haviam tentado abrir caminho até mim, da 1ª Divisão Panzer. Enquanto isso, eu havia descoberto uma rota que poderia ser usada por veículos com lagartas, após atravessar um rio. Um dos tigres havia ficado irremediavelmente preso em um caminho afundado. Eu tinha que recuperar esse veículo. Além disso, eu tinha que guiar meu grupo de combate de volta lá em Esparta para fazer a ligação com a 1ª Divisão Panzer. Enquanto ia em direção a mim, na noite anterior, recebi mais más notícias. O tenente Rambo havia tido um acidente com a motocicleta Oruga e havia sido levado para um hospital militar. Agora, não tinha mais oficiais em minha companhia. O UFIS Tylon já tinha 8 tenentes fora de combate. Antes de cair a noite, peguei um carro anfíbio emprestado de Major Dawn e parti em direção à posição onde o Tiger havia afundado. O carro tinha tração nas 4 rodas e era especialmente adequado para terrenos acidentados. Seria difícil de acreditar no estado da estrada de lama sem fundo, sobre a qual o veículo anfíbio conseguia avançar lentamente. Tivemos que descer e empurrar em vários trechos. Então a viagem levou horas. A noite caiu. Não havia lua. Estávamos dirigindo sem luzes. E já não tínhamos certeza se estávamos à frente ou atrás das linhas russas. Não havia uma linha de frente estática e ninguém sabia a localização de amigo ou inimigo. De vez em quando parávamos e mudávamos de direção. Descemos abruptamente por caminhos estreitos entre os vinedos e subimos ingrememente do outro lado. Cruzamos pequenos riachos e passamos por vilas abandonadas há muito tempo pelas tropas alemãs.
A população local nos olhava como olhos assustados, pensando inicialmente que éramos russos. No depósito de recuperação, saí com um trator de 1 tonelada, que era superior a todos os outros veículos em termos de mobilidade cross-country. A recuperação avançou gradualmente, e pude ver que o Panzer finalmente seria libertado. Minha única preocupação era que os russos não nos dessem tempo suficiente para concluir o resgate. Finalmente, os elementos restantes do grupo de combate puderam partir pela rota recém-reconhecida, em direção a Jongpata. Fiquei com 2 tigres para o trabalho de recuperação. Dei ordens para que qualquer Panzer danificado deveria estar pronto para ser destruído. E então, conduzi de volta ao quartel-general da 1ª Divisão Panzer para informar que elementos do meu grupo estavam além de nossas linhas e que precisávamos manter aberto o caminho de volta a todo custo. Portanto, a divisão ainda não podia se mover para Jongjoshpata, conforme o planejado. Retornando ao local do incidente, restabeleci o contato por rádio e me informaram que a recuperação havia sido abandonada e os Panzers destruídos. A história aqui foi que o Panzer atascado foi finalmente libertado e estava sendo preparado para ser rebocado quando os primeiros russos apareceram. A equipe de reboque estava engatada sob fogo. Os russos ainda não haviam chegado ao Panzer quando ele voltou a escorregar e ficou preso novamente, mais firmemente do que antes. O salvamento agora estava fora de questão, e com grande dificuldade os cavalos foram retirados e o Panzer foi incendiado a tiros. A equipe de resgate partiu na viagem de 10 quilômetros através do território ocupado pelo inimigo, ou pelo menos na terra de ninguém. Eu fui recebê-los com 2 tigres para ajudar se necessário. Finalmente, chegamos à nossa própria linha de frente, que estava aproximadamente no meio do caminho entre John Jones e Jongjoshpata. Aqui, uma nova linha defensiva havia sido estabelecida pela 1ª Divisão Panzer, e todos estavam agora aguardando o avanço dos russos. Meu grupo de combate se instalou em acomodações em Jongpata, e o grupo de manutenção começou a trabalhar imediatamente. Na manhã seguinte, 21 de novembro de 1944, nos devolveram vários Panzers da oficina. Minha força de combate agora consistia em 10 Panzers. Em Jongpata, cada tripulação havia sido designada para uma casa, e eu havia instalado meu posto de comando nos alojamentos bem cuidados do pároco. A Apilum me enviou o tenente Furlinger, para que eu não tivesse que fazer tudo sozinho. Nas outras salas do posto de comando estavam hospedados os corredores e o veículo blindado, equipado com rádio do pelotão de reconhecimento, através do qual eu mantinha contato com a Aptailum. No quintal, o veículo blindado de combate estava estacionado. Pela tarde, o alarme foi dado e os russos atacaram. Tivemos sorte e eliminamos 9 deles, alguns presos na área pantanosa. Nessa noite, todos voltamos para nossos alojamentos para celebrar. Havia vinho na adega da paróquia, e cada casa tinha frutas maravilhosas para o jantar. Minha tripulação preparou um ganso. Na manhã seguinte, enviei apenas 2 Panzers à frente para realizar tarefas de vigilância. Eles deveriam me informar sobre a situação a cada hora. O restante poderia descansar. Com frequência, eu ia ao posto de comando da divisão em Jongspata. Nessa noite, relatei a Tailum alguns sucessos contra os tanques inimigos. À noite, o Major From me visitou e todos estávamos de bom humor. Jantamos omeletes recheados e ficamos juntos até tarde à luz das velas. No entanto, a divisão solicitou a Cruz de Ferro de 2ª classe para vários soldados que se destacaram nos últimos dias. Recebi essas condecorações imediatamente e pude colocá-las nos destinatários. Logo depois, à tarde, além dos órgãos de Stalin, houve alguns desagradáveis ataques de bombardeiros de combate. A aeronave Soundcraft Fars 250, equipada com rádio e localizada no pátio do meu posto de comando, foi atingida e danificou o sistema de resfriamento do motor. No entanto, um substituto foi enviado da Apilum em poucas horas. Embora eu tenha organizado a unidade antiaérea da Apailung, os aviões de ataque terrestre soviéticos ainda realizavam fortes ataques. Durante um desses ataques, Frater Bauer, um excelente motorista de Panzer, ficou ferido por um estilhaço de bomba e teve que ser levado ao hospital militar. Após isso, ele perdeu seu entusiasmo, mas o aconselhei firmemente a se dar alta do hospital de campanha e se juntar a nós novamente para evitar ser transferido para a retaguarda. No entanto, sua ferida não havia cicatrizado até dezembro,
e eu o levei comigo para o hospital em Viena. Naquela noite, o posto de comando da 1ª Divisão Panzer foi transferido para trás devido à piora da situação em Jonjospata. Também enviei minha própria confiança de volta, para não expô-la desnecessariamente ao perigo. Apenas os elementos blindados restaram. O tenente Furlinger e eu nos divertimos muito, comemos bem, desfrutamos de bons vinhos e passamos meia hora novamente no porão. Durante os ataques aéreos, ou durante algumas horas dentro do Panzer, pode parecer improvável, mas para nós foi um período de convalescença. Eu ia diariamente a Divisno para discutir a situação como um oficial do Estado-Maior, e às vezes, se a situação permitisse, visitava as oficinas para supervisionar. Na verdade, isso não era necessário, já que o capataz principal Nevers se assegurava de que não houvesse perda de tempo. Era como um amigo paternal. Na primavera de 1944, ele havia sido agraciado com a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Guerra por seus feitos destacados, e ele realmente merecia essa condecoração. Eu nunca saía de seu lado sem receber um jantar e um pouco de conhaque. Na viagem de volta, costumava passar pelo posto de comando da Apilum para ver como estavam as coisas. Como comandante de companhia, sempre tinha preocupações ou solicitações para apresentar ao comandante ou ao seu ajudante. O comandante passava a maior parte do tempo no corpo da divisão ou no grupo de exércitos. Então, vinham as comissões de fiscalização, mas nunca trazia algo valioso. Eu estava no comando do grupo de combate há quase 3 semanas. Na verdade, o comandante da companhia número 2 e seu ajudante, que atualmente estavam em Baxel, e o 3º pelotão das oficinas, deveriam ter assumido o comando há semanas. No entanto, eu não estava muito preocupado, pois tinha uma posição tranquila. O comandante da 1ª Divisão Panzer estava ajudando aqui, ao solicitar que o grupo de combate continuasse sob o comando do tenente von Rosen, enquanto estivesse anexado à 1ª Divisão Panzer. Portanto, eu podia continuar avançando. Isso foi um reconhecimento ao meu serviço. Por telefone, a divisão nos ordenou a nos deslocarmos para o setor do Regimento de Infantaria 1. A transferência foi difícil, pois não podíamos atravessar uma pequena ponte e tivemos que dar uma grande volta pelos vinhedos, com o terreno pesado. Uma vez que superamos o pior, enviei o tenente Furlinger com os Panzers para a nova área operacional e voltei na motocicleta com esteiras para me informar sobre a situação no posto de comando da divisão. No entanto, não obtive informações precisas. Em seguida, fui ao posto de comando do Regimento de Infantaria 1, onde me disseram que meus Panzers já estavam em ação. Mas isso não podia ser verdade. Ao voltar, encontrei o Major Dornator, que me explicou que eu havia seguido a direção errada e que havia estado dirigindo na direção errada por quilômetros. Me senti muito envergonhado, mas pelo menos agora sabia para onde ir. Retrocedi e finalmente encontrei a localização correta, onde meus Panzers estavam em combate. Foi um alívio encontrá-los e me juntar à ação. A partir desse momento, garanti que tinha as instruções claras e que não cometeria novamente esse tipo de erros em linhas russas. Finalmente, encontrei minhas tropas aparecendo de repente mais à frente na escuridão. Leighton e Ferlinger se aproximaram de mim. Leighton tinha uma ferida recente na cabeça e teve uma incrível sorte de estar vivo. Ele faleceu em março de 1945. Ele tinha estado avançando com a escotilha do comandante aberta, já que era impossível ver algo do interior do Panzer durante a noite. No momento em que ele se abaixou para dizer algo ao artilheiro, a cúpula foi atingida e ele sofreu ferimentos por estilhaços na cabeça. Depois foi determinado que os ferimentos não eram tão graves quanto pareciam inicialmente. Ele fez seu relatório sobre o ataque. A companhia teve que avançar imediatamente, sem esperar meu retorno. Além dos Panzers, a seção antiaérea estava presente com seus canhões antiaéreos de 4 canos de 2 centímetros, que também eram muito úteis no papel de ataque terrestre. O avanço tinha sido de cerca de 10 quilômetros até onde estávamos agora. Não havia Panzer Grenadiers para explorar adiante, e Ferlinger considerava um milagre que eu tivesse chegado ileso em uma motocicleta com esteiras. Eu precisava chegar ao posto de socorro o mais rápido possível, e eu queria tirar os Panzers dessa situação ridícula imediatamente, já que estar sem infantaria entre os russos era uma loucura. Até aqui o vídeo de hoje. Lembre-se de se inscrever e deixar seu like para continuarmos trazendo conteúdo para todos vocês. Até a próxima.